Boa noite, gente. Meu nome é Ana Luísa, eu tenho 17 anos. Eu sou da supervisão da Duda Zene, da célula da Bia Giraldi, e eu queria honrar a vida delas por zelarem tanto pela minha vida, e também eu queria honrar a vida dos pastores por essa oportunidade. E eu confesso que eu tô bem nervosa, eu não estava esperando por esse convite, mas eu creio que alguém precisa escutar meu testemunho. E eu não sou muito de contar esse testemunho, eu tenho um pouco de vergonha, não sei, mas amém, né? Só para dar um contexto, eu sou de Cornélio Procópio, eu me mudei pra cá há uns 2, 3 anos. E eu vim de uma família cristã, católica, mas antes de eu nascer minha mãe se converteu. E por mais que meu pai não frequentasse igreja nenhuma, minha mãe sempre fez questão de me levar na célula na escolinha dominical, nos cultos, e também fazia parte de um ministério que é como se fosse o play aqui da igreja. E, enfim, aos meus 7 anos, meus pais se separaram e foi muito difícil. Eu passei por coisas que uma criança não deveria passar, eu vi muitas coisas. E dos meus 7 aos 15 anos foi bem conturbado, porque eu fui diagnosticada com depressão, com ansiedade, e foram longos dias, dias terríveis, mas, hoje em dia eu sou curada, glória a Deus. E se alguém quiser que eu conte do meu testemunho sobre depressão, pode me chamar em outro momento, mas esse não é o foco, então vamos voltar. E no finalzinho de 2021 para 2022, eh, a teve a pandemia, né, e aí estava voltando as coisas ao normal, e foi quando eu comecei a me afastar ainda mais de Deus com amizades erradas, né. Eu voltei pra escola e é nessa fase de começar a sair com os amigos, tal, e eu conheci amizades erradas e que cada vez me afastaram do Senhor. E eu lembro que em uma dessas saídas, né, eu fui pra uma festa que estava cheia de adolescentes, tanto da minha idade quanto mais velhos, e estava cheio de bebida, droga, um lugar totalmente hostil, em que o Senhor não se agrada, mas foi nesse lugar que o Senhor me encontrou. E eu lembro como se fosse ontem, foi há uns 3 anos, e eu lembro que quando eu vi uma menina muito amada por mim passando mal, por ter usado droga, tudo parou. E foi como se fosse um filme. Tudo ficou embaçado, assim, eu só conseguia focar nela. E parece que as escamas caíram dos meus olhos e o Espírito Santo começou a falar comigo e foi a primeira vez que eu escutei a voz do Senhor audivelmente. E ele falou: "Ana, o que você tá fazendo aqui? Volta pra mim. Eu te amo, você é minha filha amada". E naquele momento só conseguia chorar e chorar e chorar. Aí eu fui embora e eu tinha decidido que eu tinha que mudar a minha vida, que eu tinha que voltar para os ensinamentos da minha mãe, inclusive eu queria honrar a vida da minha mãe, porque eu creio que se eu tô aqui foi por muita resposta de oração, por muito jejum, e eu te amo, mãe. E, enfim, aí eu tinha um amigo, né, dessa igreja que eu frequentava, e ele sempre me chamava para as coisas da igreja, né, mas eu sempre falava não. E ia ter um show de uma banda cristã aqui em Londrina, e ele me chamou pra ir. E nisso eu aceitei e fui nessa banda. E eu lembro que nesse dia eu pedi pra minha mãe pra ela comprar uma bíblia pra mim, que inclusive é essa, que é meu maior xodó. E foi minha mãe ficou, tipo assim, surpresa, né, porque eu não queria nem saber disso, e ela: "Claro que eu compro pra você". E nesse show, eu conheci uma menina aqui da igreja, hoje ela tá nos jovens, mas ela é uma menina super que eu amo muito ela, amo muito a vida dela. E a gente trocou Instagram e tal, e eu já estava pra me mudar aqui pra Londrina, né. Isso foi em outubro, mais ou menos, eu me mudei em dezembro. E naquele dia, né, depois que minha mãe comprou a Bíblia e eu peguei a Bíblia e pela minha própria vontade eu peguei e li, né, porque eu não conhecia o Deus da minha mãe. Ela sempre tinha me contado histórias, eu era super sempre participei da igreja, mas eu não conhecia esse Jesus, né. E quando eu li, eu pude encontrar o Senhor, eu pude me sentir amada e em palavras, né. E naquele momento eu senti: "Não, realmente eu tenho que mudar". E foi quando o Espírito Santo começou a me constranger com a minha roupa, com o que saía da minha boca, com os meus amigos, com o meu estilo de vida mesmo. E nisso eu comecei a me afastar. Eu lembro que desse período de outubro a fevereiro eu fiquei sem amigos completamente, foi super difícil. E eu orava para o Senhor para que ele me aproximasse de pessoas que me aproximassem dele.
E nisso, em fevereiro, quando começou as aulas, adivinha quem que estava na escola? Essa menina que eu tinha conhecido no show, que é daqui, e ela me convidou para ir na primeira célula da Bia. E depois que eu fui na célula da Bia, eu nunca mais parei de ir. E, enfim, fiz a integração, encontro com Deus, me batizei, porque eu era batizada quando bebê, né? E eu queria falar, eu queria dar um dever de casa para vocês lerem Lucas 15, porque eu queria falar sobre a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Essa parábola me marcou muito, principalmente no encontro com Deus, em que o pastor André pregou sobre ela. E eu queria ler o versículo 20 de Lucas 15. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. É muito legal que eu nunca tinha percebido isso desde que o pastor falou sobre isso, né? De que parece que o pai, ele sempre esteve esperando pelo filho, né? E aí na minha cabeça, eu imagino, tipo assim, uma casinha numa varanda e o pai esperando, e aí o filho vindo por uma estradinha, assim, correndo, e ele sai, corre e encontra o filho. Enfim. E, e eu nunca tinha visto por esse lado de que eu era o filho perdido e que o Senhor era o meu pai. E eu pude me sentir amada, eu pude sentir o amor paterno, né, paternal, porque desde que meus pais se separaram, né, eu não tive muita presença do meu pai. Então, é uma coisa também bem difícil que o Senhor vem tratando sobre mim. Mas eu queria dizer a você que está aqui hoje, que precisava escutar esse testemunho, de que eu posso falar com propriedade, que eu procurei em todos os lugares desse mundo algo que me preenchesse, mas nada me preencheu como Cristo Jesus. Então, se você tem medo de estar aos pés de Jesus, se volta a Ele. Eu lembro que no começo eu não conseguia orar. Sabe, na parte de oração aqui, a gente louva antes do culto, eu sentava na cadeira, né, ficava nessa posição, assim, na cadeira, e eu não conseguia, eu tinha tanta vergonha, eu tinha tanto medo de me entregar, mas eu só conseguia chorar, eu não conseguia nem pedir perdão para o Senhor. Eu só saía choro, 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 mas eu creio que mesmo sem eu conseguir dizer, Senhor, me perdoa, eu creio que apenas com a minha alma rendida, o Senhor conseguiu me curar. Amém? Então, acho que é isso. Bom demais. Meu Deus, que bênção. Como é bom, né? Saber que Deus tá ali por nós, sempre esperando a gente voltar para Ele. É uma bênção tremenda saber que Ele nos chamou, nos espera. Nossa, nossa, que massa. Tô aqui para chamar um cara da minha supervisão, o Vitor. Cola aí, cola aí. Ele que tá Ele que tá sempre recebendo a gente lá na casa dele, na cela. Um anfitrião, assim, excelente, sempre serve a gente. E eu creio que ele tem uma palavra muito massa para entregar pra gente. Beleza? Boa noite, igreja. Tô extremamente nervoso. O celular não liga? Ah, ligou. Tô com medo de derrubar o microfone, de tanto que minha mão tá tremendo. Mas vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Então, meu nome é Vitor. Sou da supervisão do Matheus Matos. Da liderança do Samuel. E eu tô na igreja aqui há 6 anos, graças a Deus. Minha família sempre foi da igreja. E eu vou começar minha história contando desde pequeno, que eu era uma criança bem fechada, assim, mas que quando conversava comigo eu queria me abrir, queria me expor, queria falar quem eu era. E nas coisas de Deus, assim, eu sempre estive na igreja, mas com dificuldade de aceitar Jesus verdadeiramente. Eu sempre olhava as pessoas e falava assim: ah, Jesus está aqui e é isso, tá tudo certo. Eu achava que Jesus estava no meu coração simplesmente por estar. E eu sempre queria sentir Jesus falando comigo como ele falava com o pessoal da Bíblia. Aparecendo, assim, igual cita na Bíblia, assim, descendo com um cavalo de fogo em toda a sua glória e tal.
mas realmente não é assim que funciona. E na Bíblia, Jesus sempre foi muito simples, sempre foi muito direto, correto, mas muito simples. E é isso que eu quero falar aqui hoje, porque eu sempre olhava para as pessoas e falava assim: essa pessoa ela tem Jesus, mas ela tem Jesus porque ela tem certa quantia de dinheiro, ou essa pessoa tem Jesus, ou a roupa dela, ela tem Jesus. E não, não só por causa disso também. Um dos exemplos que eu quero citar aqui, uma vez na minha igreja, não nessa, uma antes, que eu estava lá no culto, no meio da adoração, assim, um monte de gente cantando e louvando, e o pastor falou assim: agora eu quero que você ore em línguas, cada um do seu jeito. E eu falei assim: mas eu não sei orar em línguas, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sentado, como eu sempre ficava, como eu era pequeno. Quem nunca deu a desculpa de que tá dormindo e tá orando? E eu sempre fui desses. E e daí eu falei assim: não sei orar línguas, o que eu vou fazer? E daí todo mundo começando a orar em línguas, eu olhei pro lado e tinha uma menininha, bem pequenininha, orando em línguas. Eu falei: mas como assim, Jesus? Como assim ela tá falando em línguas desse tamanho aí? E eu: não. Por que ela tá orando em línguas e eu não consigo? Ela é mais simples que eu tenho isso e ela não tem, ela é desse tamanho, eu sou maior que ela. Como, Jesus? E Jesus nunca falou diretamente, mas sempre esteve ali falando. E eu quero citar aqui Mateus 18, 13 e 4, que diz: E disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam, se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é maior no reino dos céus. E eu entendo esse versículo hoje, porque como eu era pequeno, eu não entendia. Eu falava que se eu sou criança, então eu já estou salvo. Se eu sou criança, eu posso fazer qualquer coisa, eu já tenho Jesus. Mas não é assim que funciona. E eu posso dizer que eu fui crescendo mais um pouco, fui orando, fui falando: eu quero te sentir, Jesus, eu quero falar em línguas. Assim como essa criança falou, eu tinha inveja, eu tinha muitas coisas ruins no meu coração, é por isso que eu não conseguia sentir verdadeiramente. E a segunda vez que Jesus confortou, mas fez com que eu refletisse o meu coração, foi em uma das células que os meus pais foram inseridos, e eram líderes, que a gente tinha que construir uma célula e não dentro da igreja buscar pessoas que não conheciam o Senhor. E meus pais foram em uma favela procurar pessoas que não conheciam o Senhor naquele lugar, e uma dessas casas era uma casa feita de madeira, muito simples, e que tinha uma família ali com um casal e 4 filhos. E lá nessa casa tinha um deles era o pai que estava muito doente, e todos os dias a gente ia naquela casa levar o Senhor, levar a palavra através das células. E nisso eu sempre olhava para aquela casa com desgosto, porque eu não queria ir lá. A gente ia na célula, eu não conseguia prestar atenção por causa dos mosquitos. A gente tinha muitos carros passando assim, a gente não conseguia ouvir direito o que meus pais estavam falando durante a célula, e era muito ruim. E em uma dessas células, uma vez, meus pais fizeram aquela oração de entrega e falaram com aquela família quem queria entregar a vida para Jesus. E eu, naquele momento de desgosto e tristeza, porque eu ainda não tinha aceitado verdadeiramente, eu queria ter aceitado, mas eu sentia que faltava alguma coisa, eu fiquei constrangido e falei: eu vou entregar minha vida, eu sei que eu já estou na igreja, mas eu acho que está faltando alguma coisa. E eu falei para os meus pais que naquele momento, naquela família, eu queria entregar minha vida. E verdadeiramente eu senti que o que estava faltando foi completo no meu coração. E mais um versículo que eu quero citar aqui é 1 Pedro 3, 3 e 4. Ah, não, eu já li esse versículo, meu Deus do céu. Jesus. Mateus 5, 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E, finalizando aqui, eu quero falar que Deus não age no glamour, nem na riqueza, e sim na simplicidade. E assim como aquela aquela pobre viúva que entregou o dízimo, ela estava sendo simples, entregando poucas moedas, e em meio a tantos caras ricos, tantas pessoas com muito dinheiro, entregaram os seus dinheiros também lá naquela caixinha de dízimo.
Jesus escolheu aquela viúva e falou para eles que o dinheiro que eles estavam entregando não valia realmente, porque eles estavam entregando tudo que sobrava, ou todos os bens, para parecer grande perante aquelas pessoas. E a viúva não, ela estava entregando tudo que ela tinha. Então entregue seus corações, sejam simples como Jesus foi, e é isso. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Acho que muito baixo, aqui fica melhor. Muito bom, viu, Vitor? Muito obrigada, foi uma bênção o que você falou para nós. É muito bom, né, a gente crescer em entendimento no Senhor, né, e o que o Senhor espera de nós é verdadeiramente um coração simples, né, quebrantado, que busca Ele, né, verdadeiramente, é isso que Ele espera de nós. E agora, para a nossa próxima palavra, nosso próximo testemunho, eu queria chamar uma menina muito especial da minha supervisão. Eu amo muito ela. Ela é irmã de uma pessoa que tem aquele gingado poderoso dos adolescentes. Pode vir, Rafa. Deus abençoe. Boa noite, gente. Tô muito nervosa, tá? Meu nome é Rafa, eu tô na igreja basicamente desde quando eu nasci. E eu tô nesse Ministério de Adolescentes há mais ou menos 1 ano e pouquinho. E eu queria compartilhar um testemunho. Eu sou irmã do Caleb, né? Que ele vai falar daqui a pouco. E eu queria compartilhar um testemunho de quando a minha avó, ela estava muito doente. Quem não sabe, a minha avó, ela faleceu há mais ou menos 2 anos, e ela tinha Alzheimer. Alzheimer é uma doença que você vai perdendo as suas habilidades motoras ao longo do tempo. Então, começa você perdendo a sua memória, aí depois você vai parando de falar, de comer, essas coisas. E a minha avó, ela teve Alzheimer durante 16 anos. Então, quando ela morreu, ela já estava numa fase muito avançada do Alzheimer. Ela não conseguia comer, ela não conseguia andar, ela não conseguia falar. E nesse período que ela estava muito, muito mal, para quando ela estava para morrer, Deus falou muito comigo sobre os planos dele, que ele sempre tem o melhor para minha vida, independente do que eu acho. Olhando naturalmente, a sua avó morrer não seria a melhor opção. A melhor opção seria ela ser curada. Mas os planos de Deus, eles sempre são melhores, independente do que eles pareçam. Hoje, eu olhando 2, quase 3 anos depois, eu percebo que, em partes, isso foi bom para a minha vida, foi bom para a vida dela, porque hoje ela está no melhor lugar que ela poderia estar, foi bom em partes para a minha vida. E Deus, quando ela estava muito doente, eu orava, né? Deus, se for da tua vontade, que ela seja curada, mas se for o melhor caminho e o caminho mais rápido para ela parar de sofrer, que ela morra mais rápido. E eu ficava muito triste ao orar isso, claro, né? Mas eu orava porque eu queria muito que ela parasse de sofrer acima de tudo. Mas daí, nesse tempo e também um pouco depois, eu pude perceber e entender que os planos de Deus sempre são os melhores, independentes de tudo que acontecer. Então, eu queria ler o versículo que está lá em Jeremias 29, 11, né? Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Então, esse versículo nos diz que tudo que Deus quer, mesmo que não pareça no momento que a gente olha, tudo que Deus quer para a nossa vida é bom. Mesmo que para nós não pareça, mesmo que quando a gente vê, não pareça. A gente sempre tem que confiar nos planos dele acima de tudo. Porque ele sabe o melhor para a nossa vida. E é isso, gente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito bom. Creio que Deus tem os melhores planos para nós mesmo. Maravilha, muito bom, muito lindo testemunho. E agora, queria chamar o dono do gingado mais diferente dessa igreja, a célula da... Grita o nome do menino aí. Caleb, é um menino maravilhoso. O menino alegria, né? O segundo menino alegria aí. Amém. Vem cá, Caleb. Cadê? Não falaram que ia soltar música, não? Ô, louco, tá bom.
É, eu sou o Caleb, eu sou o irmão da Rafa, que nem ela falou agora há pouco. Eu tenho 15 anos, eu tô nos adolescentes faz quase 3 anos. E que nem a Rafa falou, há uns 2 anos e pouquinho a nossa avó morreu, que ela tinha Alzheimer e ela morreu num estado bem ruim. E nesse momento, tipo assim, de quando ela foi no hospital, a última vez que ela foi pro hospital, que ela estava muito mal, e depois da morte dela também, Deus falou muito comigo sobre confiar bastante nos planos dele e que nem sempre vai ser a minha vontade que vai ser feita. Como a Rafa falou, os planos de Deus sempre são a melhor opção pra gente. E eu sempre fui, tipo assim, eu acho que o mais da família, mais fechadão, tipo, que eu sempre orava, não, eu tenho fé que ela vai ser curada e que não tem outra opção e ela vai ser curada porque Deus é bom, mas a bondade de Deus, ela não é tão simples ao ponto de sempre ela vai ser coerente com a nossa melhor opção. Pra mim, a melhor opção seria que ela fosse curada, sim, mas eu creio agora, um pouco depois, que essa foi a melhor opção. Ela já era bem com uma idade bem avançada e com certeza de outro jeito, provavelmente seria muito pior. E eu lembro que eu sempre orava que ela ia ser curada, que eu tinha fé, que não ia ter outro jeito. E eu lembro que nessa época, em um dos meus devocionais, eu li Mateus 7,7, que fala: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam a porta e lhes será aberta. E daí eu sempre lembrava de orar, de pensar, pô Deus, eu tô orando, eu tô buscando, eu tô batendo a porta e tal, mas ela não tá sendo curada, tá só piorando, não tá tendo avanço. E daí, tipo, estranhamente, quando ela morreu, eu não fiquei. Lógico que fiquei com saudade e tal, mas não fiquei triste nem isso. Eu fiquei em paz. Eu fiquei em paz de saber que era a vontade de Deus. Porque, tipo, pra ser ela curada, não foi falta de orar, não foi falta de jejuar, não só por parte minha, mas de toda a nossa família. E eu tinha certeza que isso era de Deus, assim, que era a vontade dele. E deu, pô, tipo assim, mas você não é bom, totalmente bom, é perfeito? Como é que você deixa como que a melhor opção pra você é alguém morrer? E eu não entendia muito isso. E depois que ela morreu, Deus falou no meu coração que nesse versículo em cima dele, que ele fala: batam a porta e ela lhe será aberta. Só que ele não fala, ele não fala por quanto tempo você tem que bater, com qual intensidade que você tem que buscar isso. Ele não fala qual porta que você tem que bater. E, principalmente, ele em nenhum momento fala que o que vai ter atrás da porta que você está batendo, que é da vontade dele abrir, vai ser o que o seu coração realmente deseja. Mas vai ser a melhor opção. E é isso que eu queria trazer pra vocês. Esse bagulho de Deus ter muito. Desculpa, eu tô nervoso. Essa coisa de você confiar em Deus. Desculpa aí, JP. É, mas isso de você confiar em Deus, independente do que é a vontade dele pra sua vida. E é isso.